Bom dia, queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos. Professor Cris aqui falando com vocês. Hoje estamos aqui novamente reunidos para o nosso quarto encontro, a nossa aula de número 4, que tem como tema central as origens da humanidade, dando continuidade ao eixo discursivo que nós vínhamos desenvolvendo desde a aula anterior, que busca inserir a história da humanidade na vasta e precedente história natural de nosso planeta. Perfeito? Se vocês fizerem um pequeno esforço mnemônico, um esforço de memória, vocês vão se lembrar que a nossa aula anterior começou justamente pelo Big Bang. Por que, professor, pelo Big Bang? Justamente para dar a ideia para vocês, pessoal, de que apesar de toda a arrogância humana e da pseudodominância que nós nutrimos em relação a todas as outras espécies vivas e ao próprio habitat que a nossa Terra nos promove, nós somos parte da mesma. Nós somos parte da natureza e somos também fruto do processo de diferenciação da vida em nosso planeta, tá certo? Continuando, gente, se vocês fizerem um esforço de memória ainda, vocês vão conseguir perceber que nós fomos flutuando em diferentes datações para dar justamente a ideia desses processos de diferenciação da vida que são mediados pela adaptação às condições do meio, que nós chamamos justamente de evolução, perfeito, para o surgimento de novas espécies animais e vegetais em nosso planeta, tá certo? Nós falamos do surgimento dos peixes, do surgimento dos répteis, dos dinossauros, do desaparecimento dos dinossauros, do surgimento dos mamíferos e eventualmente encerramos a nossa última aula justamente com o aparecimento dos nossos primeiros primatas, perfeito? Ou seja, dos primeiros macacos, tá? Hoje, gente, para dar continuidade a tudo isso, a gente vai começar a analisar como efetivamente começam a aparecer no planeta as primeiras formas animais que estão diretamente ligadas à família animal do homem, aos hominídeos, tá certo? Para isso eu separei para vocês aqui nesses desenhos algumas das principais espécies de hominídeos e as suas heranças para os tempos vindouros e justamente algumas delas que são resguardadas até os dias de hoje, tá? Mas antes que nós possamos efetivamente analisar uma a uma e quais foram as características e como elas contribuíram para o processo evolutivo da humanidade, nós precisamos, em primeiro lugar, discutir um pouquinho o que significa evolução, gente. Posto que é muito comum que nós sejamos tomados pelos vícios explicativos da nossa própria língua e da nossa própria cultura popular quando somos margeados pela ideia de evolução. Então, para que a gente entenda isso com concretude, com solidez, é preciso que nós, literalmente, retiremos, comecemos a desconstruir dois preconceitos com relação à ideia de evolução. O primeiro deles, gente, se dá justamente com relação ao tempo em que o processo evolutivo toma e como ele se desenrola. Gente, apesar de processos evolutivos serem em geral suscitados em função das modificações concernentes ao meio em que determinado tipo de espécie viva reside, vive, habita, certo? Elas também podem ser suscitadas por mutações genéticas. Sim, tanto mutações genéticas ambientais geradas por condições ambientais que levam àquela modificação no código genético, ou pela própria variabilidade genética no processo de reprodução, tá certo? Entretanto, gente, ainda que algum desses processos dê origem a uma nova característica extremamente revolucionária para aquela espécie, não se dá, neste momento, um processo evolutivo final. O que está acontecendo é o surgimento de uma nova característica que, no decorrer de gerações, pode ou não vir a ser bem-sucedida dentro daquele ambiente, certo? Sendo bem-sucedida, é muito provável, então, que haja a diferenciação de uma nova espécie e, possivelmente, certo? O que nós podemos chamar de literalmente evolução, certo? Mas é preciso que se tenha em mente, gente, que apesar de que a modificação ir progressivamente surgindo, ela não significa, a partir de seu surgimento, literalmente que tudo aquilo que estava para trás, a espécie que aquele bicho novo fazia parte, deixa de existir. Pelo contrário, gente, se fosse assim, simplesmente o surgimento de organismos pluricelulares seria o suficiente para o fim de qualquer tipo de organismo unicelular de apenas uma célula em nosso planeta. Este não é o caso,
certo? Quando nós estamos pensando em termos de evolução, é preciso que nós consideremos que existem diferentes espaços que comportam e de conformação da vida em nosso planeta, certo? Isso significa dizer que as condições de adaptação de cada ser vivo se referem especificamente às condições ambientais do habitat em que ela vive, em que ela se relaciona, em que ela se alimenta, certo? Então é muito importante, gente, que nós tenhamos em mente que apesar de tudo aquilo que a gente já viu, por exemplo, em shows extremamente famosos de nossa infância, como Pokémon, entre outros, o processo evolutivo é um processo que se decorre, que literalmente toma planos geracionais, demora gerações para se desenvolver. Ele é antes o acúmulo de pequenas modificações genéticas, de pequenas modificações fisiológicas, que no decorrer de eras vão efetivamente substanciar a diferenciação de uma nova espécie animal, vegetal, certo? Sempre mediado, como eu falei para vocês, pela capacidade de adaptação às condições impostas pelo meio. Esse processo, pessoal, nós chamamos dentro da teoria da evolução, nós chamamos dentro da biologia de seleção natural. E significa dizer que na pura realidade não se trata da sobrevivência do ser mais especializado, da sobrevivência do ser mais forte ou mesmo da sobrevivência do ser mais inteligente. Trata-se na pura realidade na sobrevivência e no sucesso daquele ser que efetivamente consegue se tornar mais adaptado às condições impostas da sua sobrevivência pelo meio em que ele habita. Perfeito? Então, para que a gente consiga sintetizar tudo isso e efetivamente dar continuidade ao nosso eixo argumentativo de hoje, lembrem-se, a evolução é um processo de diferenciação progressivo que vai se dar pelo acúmulo de modificações genéticas ou fisiológicas no decorrer de gerações. Perfeito? Além disso, ela é mediada, sobretudo e de maneira matricial, pelos processos de seleção natural, ou seja, pela necessidade que todo ser vivo tem de adaptar-se às condições impostas pelo meio ambiente, pelo habitat em que ele reside, certo? Então tenham sempre em mente, pessoal, quando nós estivermos falando de história natural, estivéssemos falando de evolução, dos processos evolutivos que trouxeram a humanidade ao nosso planeta, perfeito? Que efetivamente configuraram a humanidade como uma forma de vida em nosso planeta, que tudo gira em torno da capacidade do ser de adaptar-se às condições do meio, perfeito? Superado isso, gente, nós podemos então voltar àquele que é o nosso cerne, o nosso principal eixo de discussão dentro da aula de hoje. É como efetivamente começam a surgir em nosso planeta aqueles que são os primeiros hominídeos, os primeiros integrantes da família animal do ser humano. Perfeito? Então, gente, há aproximadamente 4,6 milhões de anos se diferenciava e surgia na África, perfeito, a primeira forma de hominídeo que nós conhecemos, a primeira forma de hominídeo que nós temos registros fósseis arqueológicos que comprovem a sua existência e alguns de seus hábitos. Este ficou conhecido como Australopithecus. Pessoal, Australopithecus é o nome do gênero, vocês vão encontrar diferentes espécies dentro desse gênero, tá certo? Australopithecus afarensis, Australopithecus anemesis, Australopithecus africanos, perfeito? Cada um deles, todos partes de um mesmo gênero animal, mas com configurações específicas que literalmente colocavam-nos como diferentes espécies a habitarem o mesmo habitat. Tá certo? É importante, pessoal, que vocês percebam, há 4,6 milhões de anos atrás, então, surgiam aqueles que é propriamente ditos os primeiros integrantes da família dos hominídeos, da família dos homens. Perfeito? Algumas das principais características dos Australopithecus vão ser, eles eram onívoros, ou seja, a sua dieta incluía tanto vegetais como carne, apesar de, nesse período, em função do próprio porte, das capacidades intelectuais ainda muito reduzidas, eles terem hábitos alimentares mais dentritívoros, ou seja, era comum que eles comessem carniça, que eles comessem restos de outros animais dentro das savanas africanas.
Outra característica extremamente importante dos australopitecos é o que a gente chama de bipedismo prioritário. Apesar de ainda se moverem em 4/4, gente, ainda utilizarem 4 membros para sua locomoção, era, de modo geral, sobre os quartos traseiros, era em uma estrutura bípede, ou seja, de 2 pernas, em que os australopitecos se locomoviam e passavam boa parte de sua vida. Gente, é importante que vocês entendam o que isso significa, porque é também um processo de adaptação evolutiva, passar a andar somente nos quartos traseiros. Porque se vocês pensarem, quando você pensa em um animal que anda em 4 patas, o eixo de visão dele é limitado a literalmente a altura colocada pelos 4 apoios no chão. Perfeito? Quando você passa a se locomover somente nas patas de trás, prestem atenção aqui no movimento das minhas mãos, você vai ver que seu eixo de visão, o campo de visão que você é capaz de abarcar é muito maior. Por quê? Porque você aumenta o ponto de onde você lança essa visão em relação ao seu ambiente. Tá certo? Isso é especialmente importante para os australopitecos, pessoal, porque eles começam a se diferenciar e a surgir para a gente justamente nas savanas africanas, de vegetação arbustiva e que tendia, para os animais de 4/4, a piorar a sua capacidade e o seu campo de visão como um todo. Tá certo? Então, entre os australopitecos vai surgir uma das características que vai se conservar até hoje, que é o bipedismo prioritário. Hoje em dia nós somos exclusivamente bípedes, na pura realidade, tá certo? Outra coisa extremamente relevante que surge entre os australopitecos, gente, são os primeiros sinais de comportamento social organizado, pessoal. Eles conseguem se organizar em grupos, desenvolver atividades em conjunto, tá certo? E isso vai ser a base do nosso processo de desenvolvimento das capacidades comunicacionais e organizacionais. Tá certo? Os australopitecos, pessoal, vão ser uma espécie de hominídeo extremamente bem-sucedida, ficando na faixa de nosso planeta e ocupando a África por mais ou menos aproximadamente 3 milhões de anos. Tá certo? Tempo considerável se compararmos, por exemplo, à própria espécie humana atual, ao Homo sapiens sapiens, que está nessa configuração atual há aproximadamente 200 mil anos em nosso planeta, tá certo? Em seguida, gente, nós vamos acompanhar aproximadamente 2,2 milhões de anos o surgimento de uma nova espécie de hominídeo, extremamente mais complexa, com um porte um pouco maior, tá certo? Com a coluna mais verticalizada, apesar de ainda não completamente ereta, e que vai ser de extrema importância para o desenvolvimento de algumas das principais características intelectuais, algumas delas, inclusive, que nós conservamos até hoje dentro da espécie humana, tá certo? Então o Homo habilis ele vai surgir há aproximadamente 2,2 milhões de anos e vai ter como a sua principal característica, que inclusive é carregada no nome, habilis, perfeito, a habilidade, a capacidade de construir e produzir ferramentas especializadas, enxergar um problema e construir uma ferramenta para resolver aquele problema, perfeito? Parece algo simples, gente, mas é uma das características que mais diferenciou a família dos hominídeos de todos os outros animais, tá certo? Principalmente dos outros primatas, pessoal. Os outros primatas, tal qual nós, têm polegares opositores. Alguns deles, no caso dos simiformes, dos símios superiores, não têm rabo. Vocês querem ver uma curiosidade? Por exemplo, acredito que a maioria de vocês já teve contato com um filme hollywoodiano chamado Planeta dos Macacos. Perfeito? Só que eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês. Se tem uma coisa que não tem naquele filme, que basicamente não aparece naquele filme, é um macaco. Tá certo? Ali nós estamos olhando para o que em inglês eles chamam de apes, e em português nós chamamos de símios, certo? Que são um tipo de primata específico superior, tá? Que não tem cauda, é extremamente mais inteligente, são de hábitos onívoros, ou seja, é comum para esses primatas comerem outros animais, principalmente pequenos macacos, para complementarem a sua dieta, tá certo? Então, de modo geral, ali não aparece macaco algum. Simplesmente símios. E é importante agora, gente, colocar para vocês com muito cuidado o que eu vou falar, porque nós, seres humanos, também somos
símios. Ah, professor, o senhor está me chamando de primata? Sim, professor, eu estou te chamando de primata. Nós somos primatas. A grande diferença, pessoal, vai estar nas nossas capacidades e no nosso processo de diferenciação específico, tá certo? Que a gente vai desvendar um pouquinho mais para frente, tá? Mas o Homo habilis, gente, ele vai ficar caracterizado e vai ter como a sua principal característica, então, essa capacidade de construir ferramentas especializadas, enxergar uma demanda e respondê-la com uma ferramenta especializada, tá? Entre eles, gente, ainda vai surgir os primeiros sinais de caça organizada. Isso dá a ideia pra gente, que a gente vai progressivamente se distanciando de um papel digamos assim, menos ativo dentro das estruturas de consumo alimentar, da cadeia alimentar, tá certo? E passando a adequar-nos a uma condição de caçadores, certo? Isso é extremamente importante porque vai culminar justamente num processo de complexificação das nossas capacidades de cooperação social e de comunicação, tá certo? Levando, gente, a com certeza, o nosso processo de complexificação intelectual nesse período, tá? Gente, o Homo habilis vai ser extremamente bem sucedido, vai ocupar as planícies das savanas africanas, o norte da África e a África subsaariana como um todo, tá certo? E vai também ser um animal muito duradouro no nosso planeta, estando aqui encontrando-se registros fósseis de aproximadamente 2,2 milhões de anos atrás até 780 mil anos atrás. Ainda nesse período, gente, a gente vai acompanhar o surgimento daquela que vai ser provavelmente, até o surgimento do Homo sapiens, a espécie mais importante de hominídeo a ter pisado na Terra, assim como provavelmente a mais bem-sucedida, tá certo? O Homo erectus. Como o nome coloca, gente, o Homo erectus ele vai ser o primeiro hominídeo, o primeiro homo a ter coluna ereta. Gente, como eu coloquei para vocês ainda no Australopithecus, essa diferenciação do nosso ângulo de visão, do nosso grau de visão ambiental, foi extremamente importante para que nós pudéssemos nos desenvolver dentro do nosso habitat, certo? Foi uma característica adaptativa única e crucial para que nós encontrássemos sucesso no nosso processo evolutivo. Tá certo? Por quê? Porque aumentava o nosso campo de visão, nos tornando menos suscetíveis a predadores e mais capacitados a localizar, mapear e caçar as nossas presas. Tá certo? Entre os Homo erectus, diversas outras características humanas vão surgir, certo? Uma extremamente importante vai ser que eles vão ser os primeiros seres do gênero hominídeo a se expandirem para fora da África, ocupando o Mediterrâneo e algumas regiões da Europa, a região do Oriente Médio e posteriormente se expandindo inclusive para dentro da Ásia, tá certo? Isso é extremamente importante, gente, por quê? Porque dá início ao nosso processo de forma primitiva, é óbvio, de colonização dos diferentes habitats que a nossa Terra é capaz de nos promover. Tá bom? Entre eles também vai surgir uma das principais características humanas e que também se conserva até hoje: os primeiros sistemas de linguagem organizada, as primeiras línguas, estruturas fonéticas de comunicação que conseguem dar ideias e comunicar ideias entre os membros participantes de determinado grupo. Então, gente, o Homo erectus ele foi extremamente importante, por quê? Porque, além de introduzir para a gente, como uma das características que vai se conservar no decorrer da nossa vida, a linguagem, no decorrer da nossa vida, não, no decorrer do processo evolutivo de nossa família animal dos hominídeos, a linguagem, ele também vai ser, como eu coloquei, a primeira forma de hominídeo a se expandir para fora da África e também o primeiro hominídeo a utilizar peles de animais e outros materiais para a construção e para a constituição de vestimentas. Perfeito? Além disso, gente, que vai ser o tema da nossa próxima aula, o Homo erectus é também responsabilizado pela maioria dos arqueólogos e antropólogos como o primeiro hominídeo e também o primeiro animal a conseguir controlar e criar fogo. Certo? Mas como eu coloquei para vocês, gente, isso é história para a nossa próxima aula, para a nossa aula número 5. Adorei a companhia de vocês, agradeço como sempre a disciplina, a dedicação e a consideração pelo professor, tá certo? E nos encontramos na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau!